busca hoje é mais relacionada a essas queixas, principalmente cervicalgias, dores lombares, né, as lombalgias e lombociatalgias. Então, problemas do nervo ciático são bastante comuns e a gente trata bastante no consultório. E as questões pediátricas, né, com relação à postura, a dores do crescimento. As crianças começam a fazer esportes e começam a se queixar de dores das pernas, de dores no tornozelo, no joelho, diferentes das dores do crescimento, dores mais recorrentes, dores mais contínuas, e os pais começam a perceber essas mudanças, essas alterações e até essas queixas das crianças, e aí vão procurar ajuda, vão conversar com o pediatra, vão conversar com o ortopedista, né, realizado algum exame de imagem para saber o que está acontecendo, não aparecendo nada, né, nada diferente, nada que esteja provocando nenhuma disfunção mais importante, a gente vai para esse trabalho de alinhamento da coluna, de reposicionar a musculatura, de fazer com que as vértebras estejam alinhadas e a criança volte a ter um crescimento contínuo e da melhor forma possível. Tá, então, mas aí, então, como é que é a consulta, o que tu faz numa consulta de um quiropraxista, o que você avalia, quanto tempo demora, qual que é a análise que tu faz lá quando tu vai fazer essa interpretação desses sintomas que o paciente te procura? Ok, então é agendada a consulta, né? Na primeira consulta temos a avaliação. Então, eu vou avaliar todo o sistema musculoesquelético com testes neurológicos, testes ortopédicos, testes de postura, testes cognitivos, para a gente vislumbrar se tem alguma alteração, né, diferente daquela alteração que a gente trata na quiropraxia, né, como eu comentei, as alterações musculoesqueléticas. Após essa avaliação, eu vou fazer a palpação das vértebras, a palpação das articulações, para a gente ver que regiões estão desalinhadas, que regiões temos compensações. Então, muitas vezes, se o paciente está compensando mais de um lado do que do outro, se tem uma alteração, um ombro mais alto, um quadril mais alto, uma perna mais curta, são todos parâmetros que eu vejo no meu consultório para ter, então, um diagnóstico para um possível tratamento, né? Após isso, se houver a necessidade de fazer algum exame, algum raio-x, a gente solicita, mas na maioria das vezes o paciente já vem com exames, né? Já passou por um ortopedista, já passou por algum profissional, e ele já nos traz os seus exames de imagem, nos quais eu avalio, e a gente começa então a conduta de ajustes. Cada paciente é único, né? Cada tratamento é personalizado, então não tem uma receita de bolo, de quantas sessões, em que frequência, né? Na primeira sessão é que eu vou avaliar e ver a necessidade. Tem pacientes que vão precisar vir uma vez por semana, 2 vezes por semana no início, tem pacientes que vão vir de 15 em 15 dias, depende muito a queixa que o paciente está tendo e o quanto a gente vai precisar trabalhar nesse início para a sua melhora. E aí, posteriormente, a gente trabalha com a manutenção, que é não deixar, né, voltar essas alterações, melhorando a qualidade de vida, melhorando o bem-estar. E, juntamente com isso, também eu trabalho com a parte de atividade física, de orientação, né? Explicar o quanto é importante a gente aliar a quiropraxia a outras atividades. Então, não adianta, né, ir no quiropraxista e não se cuidar. A questão da academia, de tu fazer um fortalecimento muscular, proteger as tuas articulações, isso é imprescindível. A gente orienta para que o paciente tenha esse entendimento de que ele precisa se cuidar lá fora, precisa ter um colchão adequado, um travesseiro adequado, melhorar sua qualidade do sono. Tudo isso é um conjunto de fatores que vai auxiliar para que ele tenha uma melhora muito mais rápida. Basicamente, as pessoas chegam lá com dores. Essas dores, elas são, a gente tem dúvida, né? São as dores da coluna, elas são dores musculares. Quando a gente vai manipular, a gente dá até medo, né? Que o quiropraxista parece que vai quebrar o pescoço da pessoa, né? Um barulhinho para quem está escutando, mas para o cara parece que quebrou o pescoço, né? Então, eu acho que as pessoas devem ter medo disso aí. Eu fico meio receosos, mas normalmente aquilo é o que? É para a gente alinhar a coluna, para tirar do lugar para voltar de volta, não sei. E outra coisa, as pessoas chegam com dores. Essas dores, elas vêm de onde? É isso que a gente se preocupa. Há uma manipulação muscular, há uma movimentação dos ossos. Como é que funciona? Celso, no dia a dia nós desalinhamos a nossa coluna. Seja por compensações, como eu comentei, a gente força mais um lado do que o outro, né? Por exemplo, uma pessoa destra, ela vai ativar muito mais os seus músculos do lado direito do que do lado esquerdo. E com isso a gente vai criando vícios de postura. A gente vai cruzar a perna mais para um lado, vai sentar na cadeira
arqueando, vai dormir mais em uma posição, então escolhendo uma lateralidade. Questão de trabalho, né? Quem trabalha no escritório, muito tempo sentado, então você faz uma pressão, uma alavanca muito maior sobre os seus quadris, sobre a musculatura do quadríceps. Isso vai afetar a musculatura lombar, vai enfraquecendo esses músculos. Então, são distensões, são tensões que nós vamos gerando na nossa musculatura, nos músculos maiores, que são os músculos superficiais, próxima à coluna. Quanto mais tensão a gente gerar sobre essa musculatura, mais ela vai gerar tensão sobre os músculos menores, que são os músculos eretores da coluna, que não estão ali para esse trabalho. Eu digo que a gente tem soldados, né? Então, que atuam em diferentes áreas. Então, os maiores, os mais preparados, vão atuar na nossa postura, né? Em nos manter ativos e manter uma musculatura forte. Quando a gente começa a tensionar e provocar essa rigidez no dia a dia, por vícios de postura, por alterações que a gente vai comprometendo, a gente vai gerando tensão na coluna e por essas compensações ocorrem os desvios, porque a gente imagina uma musculatura que está pressionando a região torácica, pressionando, né, a musculatura da nossa escápula. Quanto mais a gente gerar tensão, mais essa musculatura vai tentar se adaptar. E a adaptação dela, muitas vezes, é numa rotação. Ela vai rotar, vai desalinhar essa vértebra e vai acabar atingindo o nervo que está abaixo dela. Então, a gente vai começar a ter dor. Por quê? Porque está pinçando o nervo, porque uma musculatura está sobrecarregando e aí, com isso, a gente vai ter cada dia mais tensão. Claro que, ao longo dos dias, a musculatura vai tentar compensar e amenizar um pouquinho esse desconforto. Então, às vezes, a gente tem uma melhora, parece uma dor, um torcicolo, por exemplo. Dói um dia, dois, a gente toma um analgésico, depois passa. O que acontece logo depois, por vezes 15 dias, um mês depois, a gente tem um novo episódio e ele é mais forte. Por quê? Porque no momento que a gente teve um torcicolo e houve uma restrição de movimento, a nossa musculatura não voltou para o lugar. Ela se adaptou em uma rotação e ela vai provocando uma alteração nessa vértebra e a gente vai inclinando. A gente começa a quê? Ao invés de estar com o pescoço retinho, a gente começa a inclinar. Então, quando a gente vê, a gente está fazendo uma alteração cada vez maior, essa musculatura não consegue mais trabalhar, então ela não estando ativa, ela começa a reduzir a sua atuação, ela começa a atrofiar, o músculo fica mais fraco e aí a coluna começa a ser sobrecarregada. Então, se a gente tem uma musculatura forte, uma musculatura ativa, a coluna alinhada, a nossa coluna não está sendo sobrecarregada. E é esse o trabalho da quiropraxia, o alinhamento da coluna para que a gente consiga soltar essa musculatura voltar para sua posição normal e não exista sobrecarga, tensão, nem sobre músculos, nem sobre tendões, nem sobre ligamentos, nem sobre nervos. Você vê que o dentista, né, é um baita de um cliente pro quiropraxia. A gente trabalha, eu e o Maurício somos destros, né, então a gente trabalha pro lado esquerdo. Só a rotação. Levantando então, o ombro, o braço. Eu sou mais novo, mas o Maurício há muitos anos trabalha. Mas eu ainda tenho cabelo. Né? E aí vira pro lado esquerdo, assim, e eu sempre falo que eu nado, quando eu vou nadar, eu respiro pro lado direito. Eu acho que eu disse que eu compenso, assim. Eu faço uma autoquiropraxia. Né? Autoajuste. Mas isso é uma brincadeira, porque eu não tenho a menor noção de quanto o cara faz para cada lado. Porque eu te passo o dia inteiro trabalhando com uma posição muito ruim de trabalho. Eu trabalho em pé às vezes, trabalho sentado, trabalho no hospital, trabalho no consultório, eu modifico um pouco as minhas posições e eu não tenho dores assim nas costas, o que muitos dentistas reclamam. Mas você é atleta, né? Aí e a gente também... Vamos falar um pouquinho sério, né? Não. Tu vai nadar, tu faz academia, né? Tu faz esporte, tu tá ativo, né? E isso nos ajuda talvez a não ter essas dores e tal. Mas eu vejo que uma grande parte dos colegas reclamam disso, de ter dores nas costas, de acabar o dia com dor no pescoço. Eu acho que tem muito a ver isso, desse nosso posicionamento de trabalho que a gente tem. Sim, com certeza. Eu tenho vários pacientes dentistas. Eu imagino. Tem que fazer um convênio lá com o CRO direto, assim, né? Não é assim? Eu vou fazer o meu aqui, ele vai ter que sair daqui forte, mas daí ele vai ter um outro treino de força também, ele vai machucar. Eu acho que não tem como a gente não trabalhar junto com o fisioterapeuta, não trabalhar junto com o treinador, não trabalhar junto com o nutricionista. A gente trouxe aqui a nutricionista juventude também. Então, todo mundo tem que trabalhar no mesma frequência, né? Por que uma pessoa só? Eu imagino isso dessa forma, né? Claro. Eu queria, na verdade, te perguntar para vocês, porque eu acho bacana o perfil do jeito que vocês treinam, né? Eu treinei com o Marco na Six Gym, né? Há algum tempo.
tempo, conheço a filosofia de vocês, mas eu acho interessante a gente comentar que a Brave não tem equipamentos de máquinas, né? Então é outra filosofia de treinamento. Queria que vocês comentassem um pouquinho essa parte desse perfil de filosofia que vocês usam, sei lá, de técnicas, jeito, formas de abordagem, né? Eu vou te dizer o seguinte, ó, uma pessoa normal, um atleta da vida como vocês, né? Um atleta da vida cotidiana aí, né? E um atleta de alta performance tem diferença no treinamento. Tem um atleta da vida normal pode fazer um treinamento de atleta de alta performance? Sim, pode fazer. Então a gente tem alguns equipamentos lá, e são equipamentos, alguns deles, que são uma marca americana, que é a Kaiser. São equipamentos que é por pressão de ar. Qual é a facilidade desse equipamento? Não vai ter impacto. Se eu vou fazer um movimento balístico lá, o ferro não vai bater, como é o roll down. E tem alguns equipamentos de roll down que a gente consegue trabalhar mais a parte funcional. O treinamento que a gente pensa muitas vezes em pessoas normais, eu quero dar performance para a vida dela. Né? Então tem alguns movimentos, por exemplo, assim, que são totalmente diferentes de academia tradicional. Fato 1, primeiro, a gente não usa muitas máquinas, por quê? Porque as máquinas, se eu estou empurrando mais com uma perna ou com a outra, eu não vou saber, porque ela vai para o mesmo sentido. Né? Então o que a gente tem que trabalhar quando a gente faz sem máquina? A gente tem que trabalhar uma musculatura que são os estabilizadores. Os estabilizadores, eles não deixam ter lesão, né? E eles vão ajudar na performance. É isso. Então, muitas vezes eu tenho os velhinhos que vão para academia e eu acho ótimo, acho que qualquer atividade física é excelente. A gente não está aqui para falar mal de A, de B ou de C, mas muitas vezes eles não têm equilíbrio. E a gente precisa, porque não tem os estabilizadores fortes, né? Tem uma moda aí legal aí que alguns estudos saíram que a pessoa tem que ter a perna forte. Sim, ela tem que ter a perna forte, não tenha dúvida, mas ela tem que ter equilíbrio também. Essa perna tem que ser forte e equilibrada. Então a gente trabalha muito com base unilateral, dificilmente a gente vai fazer um agachamento bilateral, vamos dizer que seria 20% do nosso treino, isso aí, na época do iniciante. Então são esses detalhes a respeito de treinamento, que a gente até não gosta muito de falar de treinamento funcional, que é funcional, mas a gente não gosta muito porque hoje o funcional virou... banalizou. O que acontece? O funcional hoje é um circuit training, e tem alguns elementos no circuit training que tem funcional, e eu não acho ruim, mas muita gente acha que funcional, por exemplo, não existe força. Não existe potência, não tem nada a ver, Então é mais ou menos por aí. Quando a gente pensa em atleta, aí sim, aí a gente começa a fazer muito treinamento no início de um pouquinho mais de força com potência, mas depois a gente muda mais para potência com força. Se eu deixar um atleta, por exemplo, numa máquina, a gente tem que analisar. Se eu vou fazer uma cadeira extensora, por exemplo, cadeira extensora, quando eu faço esse movimento, nenhuma vez. A gente não faz esse movimento quando a gente está se deslocando, quando a gente está correndo, quando a gente está jogando. Quando eu vou chutar uma bola, por exemplo, eu vou usar muito o quadril, vou usar o tronco para equilibrar. Então ele não vai me ajudar em nada para atleta, em nada. Abdominal, por exemplo, a gente pensa em abdômen, desculpa aí, Marco. Abdômen, por exemplo, cara, a gente não vai fazer, abdômen não faz, a flexão de tronco a gente só faz quando levanta da cama. Então o abdômen ele tem muito a função de não movimento, de não movimentar. Então são essas nuances que a gente leva em consideração do nosso treinamento. Eu ia dar um exemplo do que o Everson falou, do extensor, enfim. De novo, a gente não está aqui para julgar ninguém, né? Mas as pessoas às vezes machucam o adutor. Aí vão fazer o adutor lá na cadeirinha de abrir e fechar. Só que o adutor, a função primária dele não é fazer a tua perna abrir e fechar. É, enquanto tu está numa perna só, estabilizar teu joelho. E a partir do momento que tu fica numa perna só, tu vai estar usando o adutor na função real, que é a primária dele, que é de estabilizador. Então, nesse sentido, é o que a gente faz lá na Brave. A gente coloca as pessoas para fazerem os exercícios onde a gente busca com que elas tenham a prática, a vivência lá para melhorar ou para simplesmente ter o desempenho que elas querem com a função real do músculo, que talvez elas estejam precisando de um reforço necessário no momento. E como é que vocês medem, né? Porque, tipo, numa academia, vamos dizer, tradicional, muitas vezes a pessoa mede assim, eu consigo fazer tantas vezes o movimento com tanto peso. Né? A máquina lá tem uma referência, né? E como é que vocês veem a evolução disso? Porque certamente
vocês fazem diferentes treinos em diferentes momentos, com diferentes etapas, né? Cargas. Como é que vocês medem a evolução, né? Tipo, consegue ter mais mobilidade, consegue reduzir dor, consegue fazer mais rápido, né? Como é que são as referências de aferição de evolução do atleta ou das pessoas que vão lá treinar? A gente inicia com uma avaliação, a gente faz uma avaliação dependendo desses públicos que eu falei que a gente atende, se é o care, se é o performance, o atleta, a gente faz a avaliação. A avaliação é o que é? Uma composição corporal numa pessoa normal. Muitas vezes no atleta, que ele vai passar lá rapidinho, a gente nem faz a composição corporal, o cara vai ficar lá 3 semanas e vai embora. Não vai, em 3 semanas a gente não vai fazer milagre com a composição corporal dele. Aí sim a gente faz uma avaliação de mobilidade e força, estabilidade, a gente vai avaliar alguns índices aí, tem uma avaliação que é o FMS, é Functional Movement Screen, mas a gente não usa essa, a gente faz um adaptado dessa. Tem algumas coisas que a gente começou a fazer e disse, cara, isso não serve pra gente, a gente tira de lado. E pro atleta, sim, a gente faz algum teste de impulsão vertical, além de todos esses, né? Para ver quanto ele saltou, por exemplo. E a gente vai reavaliar lá na frente o quanto ele fez. Na série propriamente dita, se a gente pensa em população, por exemplo, o que a gente usa? Cara, tu consegue fazer 12, mas tu faz 10. E o que essa população normal tem outras coisas também. A gente não vai matar ninguém. O cara quer ir lá, tem muitos caras que eles não querem sofrer, sem problema, ele tá lá, ele quer se movimentar, ele não vai fazer uma postagemzinha e dizer que tá pago, ele não vai, isso aí, cara, não. Quem faz isso lá sou eu. Tu é o cara da postagem, Marco, então. Não é nosso público, assim, não é o pessoal que quer ir lá, então assim, ó, cara, tá contraindo musculatura, tá fazendo bem, tá melhorando teu dia a dia, e é muito difícil de medir isso, né? É muito difícil de medir isso, até em atleta muitas vezes não é fácil de medir isso. Não quer dizer que um resultado que ele teve ali, que ele vai poder transferir para a quadra. Em muitos casos, assim. Mas, e muitas formas que a gente usa, por exemplo, quando a gente faz a avaliação de força de extensores e flexores para o cara que tem problema de joelho. A gente faz a tradicional que eu tô falando, como se fosse um chuta-chuta, uma cadeira extensora, ou como se fosse uma mesa flexora. Nós temos um aparelho lá que a gente prende na parede, prende na canela do cliente, do paciente, do nosso aluno, e aí ele faz o movimento e aí vai medir lá a força que ele está em... Um número. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, a gente faz uma avaliação que não é a função do músculo. Exatamente. Que a gente treina. Mas ele é um parâmetro para me dizer, tá. O cara fez uma cirurgia de joelho lá, de onde é que ele tirou o enxerto para fazer? Foi da posterior da coxa? Cara, aquela lá é 35% não volta muitas vezes. E a gente pode se matar e não volta. Tem casos que, então a gente tem uma boa curacidade. Se não volta, o que a gente tem que fazer? Tem que trabalhar um pouquinho mais a panturrilha dele, o glúteo dele, para compensar isso aí. É assim que a gente avalia. A gente trouxe uma das atletas de vocês, que é uma querida, que é a Lari, né? A gente já conversou com ela. Ela é fantástica, eu sou fã dela, né? E a gente queria perguntar como é que a gente adapta o treinamento para esses alunos especiais, assim, que têm deficiências. Como é que vocês fazem? Como é que modifica esse tipo de tratamento para um atleta que nem é a Lari? Boa. Antes de tudo, vamos fazer uma adaptação, por exemplo, assim, a série, muitas vezes, que a gente faz, é uma série padrão. Ela tem progressões e regressões. Vamos citar um agachamento, por exemplo. Um senhor de 80, quando eu boto lá agachamento, o cara de 80 anos vai fazer e o atleta vai fazer. Tá? A diferença é o seguinte, que o cara de 80 anos, muitas vezes, ele vai segurar no TRX ou segurar na barra e vai fazer o agachamento. O cara de 18 anos vai botar uma barra nas costas e vai agachar. Então, tá lá, a gente vai treinar movimento. Pronto, tá? Aí as pessoas normais a gente adapta. Cara, o cara tem um problema no ombro, o que a gente... Tira tal exercício, faz isso, adequação, mas ele segue uma linha. A Larissa, minha atleta aí, quando me chamaram, disse, cara, vou trabalhar com ela, tu trabalha esse cara, adoro desafio, vamos lá, vamos trabalhar. Eu chamei ela e disse, não sei o que fazer contigo, tá? Só para te avisar que eu não sei o que fazer contigo. E vamos fazer uns testezinhos aí. Então, a gente fez alguns testes com ela, a gente viu que ela não tinha muita estabilidade no quadril, esse tipo de coisa.
E aí a gente começou a trabalhar e deu um puta resultado, começou a dar um... Mas assim, é instintivo, tá? No caso da Larissa, é totalmente instintivo. Ela tá mais forte que eu já. Nossa, ela tá... Nossa, a gente via ela treinando. E Marco, queria te perguntar assim, o pessoal que tu treina lá no Juventude, né? Eu não sei se é a realidade, mas eu quando treinava e nós treinávamos juntos, a gente gostava de jogar. Né? Não gostava muito de fazer reforço ou eu vou dizer academia, né? Sim. Então como é que tu, como preparador físico, faz para evitar esse tédio, essas dificuldades de levar o pessoal, tirar o pessoal daquele, quero jogar, eu fico imaginando gurizada, né? Quer tá com a bola, quer bater, quer chutar, quer fazer. Então como é que tu tira esse pessoal e diz, hoje nós precisamos fortalecer, hoje nós vamos ter que melhorar, para melhorar na quadra nós vamos ter que fazer um treinamento. Não sei se isso é a realidade ainda hoje, se as meninas, seja elas do vôlei, seja o pessoal que tu acaba treinando lá no Juventude, se existe esse tédio, essa dificuldade de levar esse pessoal, tirar da quadra e fazer o treinamento, né? Ou se o pessoal vai de boa, assim, leva bacana esse momento. Eu atendo lá as meninas do vôlei, que é 14 e 15. Então, as de 14, elas estão iniciando na rotina de preparação física. As de 15 iniciaram no ano anterior comigo também, porque já é o segundo ano que a gente está lá no Recreio da Juventude. O basquete, que é o 17 e 19 anos, por mais que sejam mais velhos, o ano passado eu peguei guri de 17 anos que nunca tinha feito preparação física, tinha feito academia, que como o Everson falou antes, são coisas diferentes. Tu treinar numa academia com aparelhos, tem lá seus objetivos, enfim, seus benefícios, mas não é a mesma situação que treinar preparação física. Que a gente lá no Recreio da Juventude faz o mesmo modelo que a gente faz na Brave. E falando das meninas, elas gostam, não é problema eu ter que estar chamando elas para preparação física, elas vão, claro que elas conciliam com estudos, o foco delas ainda é o estudo, então quando tem prova elas levam um atestado lá para comprovar a falta, mas enquanto elas estão na preparação física, elas fazem sempre tudo que é proposto. Claro, a adolescente ali, vez ou outra, tem que pedir para baixar um pouco em volume, prestar atenção no exercício, mas todas fazem, todas gostam, e isso se transfere também para o sub-19, sub-17. A gente tem uma regrinha lá que, tipo, um dia antes do jogo, eles não treinam, tá? Aí que nem o basquete vai ter jogo terça-feira. Aí eu disse, segunda-feira não é para ter treino. Aí todos me olharam, não, e se a gente quiser treinar? Eu disse, não, então vocês venham treinar, que a gente faz uma mobilidade, um exercício só de estabilidade, nada que vá comprometer e sobrecarregar vocês para o jogo do dia seguinte. Então, nesse sentido, eles querem treinar, eles treinam toda hora. Tipo, o basquete ano passado teve um momento que eles estavam perto da final do estadual, teve um feriado, aí caiu num dia de treino, aí eles, não vai ter treino, é feriado. Eu disse, não, faz o seguinte, vamos vir treinar aqui, eu converso com o Bruno, que é o treinador, eu ajusto o horário da preparação física, para nós treinar a preparação física, depois vocês ir para a quadra, eu levo alguns de vocês junto, porque daí a preparação física era num lugar, o treino de quadra era em outro, eu levo e a gente treina. E daí... Chama ela de irmã, só que ela é um pet. Tá. Então quem que ela é de quem? É da mãe ou é tua? Minha e da minha mãe e do meu pai. Meu pai faz todo o serviço. O pai faz todo o serviço. Vamos falar de serviço, né? Quem é que ajuda em casa? Quem é que mais ajuda em casa? O Ricardo ou a Helena? Ricardo, ele deixa todas as... Quando ele vai tomar banho, às vezes, ele fica jogando todas as roupas pra todo que é lado. Daí a mamãe tem que ficar pegando. E colocando no lugar. E quando tu vai tomar banho, tu deixa as roupas arrumadas ou deixa tudo jogado também? Eu deixo ali em cima, eu deixo arrumada. Tudo arrumado? Eu também. Muito bem, muito bem. Também. E os tênis e os sapatos e as sapatilhas e as coisas ficam tudo pela casa ou tudo bem certinho, organizado? Não, eu nunca deixei isso. Nunca? Que bom. Parabéns, então, Tu Matheus. deixa desarrumada? Parabéns. E por que você esquece, assim, de colocar? É porque, assim, quando eu vou deitar no sofá, daí eu tenho que deixar no chão, né? Daí eu deixo tudo espalhado. É mesmo? E os brinquedos? Que brinquedos vocês gostam, assim? O que vocês lembram de brinquedo que vocês gostam? Celular.
Celular. Tem joguinho. Mas não era a história de que vocês brincavam de pega-pega? Isso. Não era isso? Tem joguinho aí no celular. Mas e brinquedo? Celular não é brinquedo. Que brinquedo que tu gosta de jogar? De brincar? Lego. Lego. Que mais? E eu gosto de brincar. A coisa que eu mais gosto de brincar é de escolinha. Daí eu fico brincando com as minhas bonecas. Muito Eu ia bem. pensar brincando de chazinho. Chazinho. De quê? Chazinho. Você pega sua boneca, compra um kit de chá e daí fica assim. Quer tomar um pouquinho de chá? Olha aqui, ó. Olha, acabou de. Acabou tudo. Muito bem. Tudo, então tome. Muito bem. Hoje. Minha boneca come. E quais mais perguntas vocês queriam saber da gente? Como Isso, que a gente perguntem era pra quando era nós. mais novos? Como... Quais são seus esportes favoritos? Boa pergunta. Ó. Quando o tio Celso era novo e o tio Bis, nós jogávamos basquete. Hoje a gente já não joga mais basquete, a gente corre. Às vezes eu jogo com meu pai em basquete. E o que mais que tu joga com teu pai? Futebol. Futebol. E a Helena, o que ela faz? Brinca de chazinho com o pai. Amarra o pai numa cadeira e daí viramos uma boneca. O que tu gosta, Helena? De fazer com o papai? Ir pro clube pra nadar. Ir pro clube pra nadar, tu gosta? Muito. Muito. Que legal. O pai, o tio Bizzy, quando ele gosta de jogar basquete, quando ele era pequeno, ele jogava muito basquete. Depois ele começou a correr. Hoje a gente corre e a gente gosta também de um esporte chamado kitesurf. Você sabe o que é o kitesurf? Eu sei. É aquele que tem lá na praia, que tem aquela pipa e que fica lá no mar, lá perto da plataforma. Fica lá em cima, a gente segura e onde tem uma prancha, a gente tem que surfar. Isso, eu já vi meu pai fazendo isso. Legal, né? Que mais que vocês gostariam de perguntar, Matheus? O que tu gostaria de perguntar? Ô, Helena, pergunta uma coisa que tu gostaria de perguntar. O que vocês faziam além de brincar na rua quando vocês eram crianças? Boa pergunta. O pai e a mãe, meu pai e minha mãe, eles faziam a gente estudar bastante. A gente estudava, a gente tinha a hora de fazer o tema, a gente tinha a hora de ler os livros, a gente fazia muita leitura, a gente ajudava muito em casa. Então, todo dia o tio Bizzy arrumava a cama, muitas vezes ajudava a avó Memes, né, que é a avó do Matheus, na louça da cozinha, ajudava a limpar as coisas, e a gente fazia esporte. Isso, essa é a parte que o tio Bizzy está mentindo, porque ele não fazia nada disso, ele fazia a mesma coisa que vocês fazem hoje. A gente descansava, brincava também. Ele bagunçava também, bastante. Ele não ajudava a recolher as coisas, igual vocês. Mas vocês vão melhorar, não é verdade? Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo que a gente precisa ajudar em casa também, não é? Eu ajudo arrumando minha cama às vezes. Às vezes, né? Tu tá fazendo escoteiro, né? Lá nos escoteiros o tio pede pra arrumar a cama todo dia, né? Tu tem que fazer as tarefas, né? E lá nos escoteiros eu fiquei sabendo que agora o Matheus, pra fazer a promessa, ele tem que ajudar em casa, não é? Será? Eles me falaram. Vamos ter que descobrir isso aí. Vocês sabiam que o tio Bis e o tio Celso foram lobinhos também? Fomos lobinhos. E escoteiros. É isso aí. Isso faz muito tempo. Muito tempo. O que mais que vocês gostariam de saber? Olha, gostaríamos de saber...
gostaríamos de fazer tipo assim. Vocês já tivessem, tipo assim, um segundo pai ou segunda mãe? Se eu tivesse... Sim. Eu nunca pensei nisso, porque eu não sempre gostei do meu pai, da minha mãe. Eu acho que não é uma coisa que me preocupa agora. É que a minha avó, ela tem 2 maridos. Um que viu que a minha mãe nasceu e o outro que acabou vendo o meu crescimento. Muito bem. Isso aí. Às vezes são coisas que podem acontecer. Então, tu tem 2 você, é isso, não é? Sim. Então, é assim. Sabe que tem muitas famílias que são assim, né? E tá tudo certo. O importante é que a gente possa ter pessoas que a gente goste que estejam com a gente, não é? Né? Ô, Nena, faz agora a tua pergunta. Então, como que a gente trata quando a pessoa tem uma alergia ou uma situação relacionada a esses alimentos? Então, a gente tem que avaliar também o padrão que foi a reação, né? Então, muitas vezes a reação é nos primeiros contatos da criança, do bebê, né, com o alimento, né? As primeiras mamadeiras de complemento que ele toma, né, quando é pequeno, ou as primeiras vezes que come o ovo. E essas reações costumam ser imediatas, então pode ter vômitos, pode ter urticária, angedema, inchar, né? E ter reações com falta de ar, com dificuldade respiratória, causando edema de glote, que põe em risco a vida da criança, e reações com hipotensão também severa, que podem levar ao choque, né? Então, são reações com potencial grave. Então, se a reação da criança foi grave, ela vai ter que fazer a exclusão com muito cuidado, vai ter que cuidar utensílios, vai ter que evitar, vai ter que ter a adrenalina para uso na emergência, que é a nossa medicação para a reação grave, para a anafilaxia, é a adrenalina. Então, a gente tem aqueles dispositivos autoinjetores em canetinha, que infelizmente a gente só tem importados, né? No Brasil ainda não tem, mas que a criança tem que ter para poder até frequentar uma escola e ter o risco maior de ter o contato com o alimento. E né? pode ter, no início, assim, a criança pode ter uma alergia, vamos dizer assim, leve, dita leve, né? Uma reação, assim, desconfortável, e em um momento ter uma alergia muito importante e isso gerar uma dificuldade ou uma situação de risco? Ou ela vai ter sempre o mesmo padrão para aquele tipo de alimento? O padrão pode não ser sempre o mesmo, né? Tem uma tendência de repetir mais ou menos o padrão, mas a gente vê surpresas de fazer reações mais leves ou menos, ou até ter o contato e não ter reação, né? Porque desenvolveu a tolerância no meio tempo e aí conseguiu ter o contato e ficar tranquila, né? E tem a ver aquela história de a gente ter um primeiro contato e não ter uma reação alérgica e então, a partir de um segundo contato a gente ter o normal é isso, a gente tem um primeiro contato. Pra algumas coisas tem que ter a sensibilização prévia, né? Então, que nem essa questão do leite, a criança pode ter tido contato até através do leite materno, porque a mãe ingere leite de vaca e aí a criança vai reconhecendo aquela proteína como estranha. Aí ela tem uma quantidade lá de anticorpos contra a proteína do leite e no momento que ela ingere uma quantidade maior ela mesma, aí desenvolve sintoma, né? É interessante que essa criança, a gente não deve tirar o leite de vaca da mãe, a mãe deve continuar ingerindo, porque a criança está tolerando, né? E ela não desenvolve sintomas pelo leite materno. Agora, ela tem que cuidar o leite da criança, né? E existem alguns testes específicos para, de repente, identificar qual que é especificamente o componente, o alimento que está gerando essa alergia nos pequenos? Sim, essas alergias que são imediatas, elas são mediadas pelo anticorpo IgE. E isso a gente consegue fazer tanto testes cutâneos, e até com o próprio alimento a gente faz um teste chamado prick-to-prick, que eu pingo uma gotinha de leite e faço uma pequena escarificação na pele, e vai aparecer lá uma pápula em relevo, vai coçar na pessoa que tem IgE específico contra a proteína do leite, ou eu posso dosar isso no sangue. Então, eu faço um exame da IgE específica, e aí a gente vê da proteína total do leite de vaca, e eu vejo dos componentes. O leite tem 3 componentes principais, que são alergênicos, e conforme o componente, eu sei se a alergia vai ser mais grave, mais duradoura, ou tem a chance de melhorar mais rápido.
A boa parte dessas crianças vão adquirir a tolerância. Algumas logo, até os 2, 3 aninhos, outras vão levar até os 7, 8, outras até a adolescência, né? E as crianças que persistem alérgicas alimentares, elas podem ser dessensibilizadas. Tem um tratamento de imunoterapia feito com alimento, né? Se faz em hospital pelo risco do tratamento causar reações, mas que pode tornar ela tolerante, induzir a tolerância. Né? Quando a gente vê, tem muita gente hoje em dia que é intolerante a alguns alimentos, mas a lactose a gente vê paciente adulto, né? Isso tem a ver com reação alérgica ou é algum problema gastrointestinal? Como que é isso, né? Porque às vezes a gente pensa, eu sou intolerante à lactose, então não pode tomar leite. Ou existe um medicamento para que essa pessoa possa tomar para poder ingerir o leite? A intolerância é bem diferente da alergia, porque a alergia ela diz respeito à proteína alimentar. Então eu tenho que excluir todo tipo de leite, derivados, alimentos que contenham leite na sua formulação, como biscoito, bolo, né? E a intolerância, não, ela tem a ver com a produção de lactase, que é a enzima que desdobra a lactose, que é o açúcar do leite. Então, é só relacionado ao açúcar do leite, né? E essa produção de lactase, ela costuma reduzir com o passar dos anos. Então, a gente estima que mais ou menos metade da população seja intolerante aos 50 anos, né? A taxa de intolerância é grande, alguns com mais sintomas, outros mais leves, né? Mas a taxa é grande e aí a gente consegue repor a lactase também. Quando dá muita vontade de comer algum alimento que tenha lactose, eu posso ingerir a lactase e aí eu neutralizo um pouco a reação ali. E o que acontece quando a pessoa que tem intolerante, ela ingere o alimento? Ela tem alguma reação? Ela tem sintomas, geralmente de desconforto, de dor abdominal, distensão abdominal, gases, diarreia, é o mais comum, né? E no desenvolvimento, né? As crianças, eu falo muito, a gente está falando aqui muito de alimentação, né? Como é que impacta a falta desses alimentos no crescimento, né? Como você comentou de já ter outros, e tem alguma situação, eu fico pensando assim, tem algum leite que não tem o alergênico que aquela pessoa tem como eliminar algo que está incomodando ali, algum específico? Como é que vocês abordam essa situação? Então, a gente usa para substituir o leite de vaca que tem a proteína alergênica, leites que são muito hidrolisados, eles são fervidos a ponto de que a estrutura proteica se quebre, e aí isso modifica a conformação e faz com que o teor de alergenicidade seja muito menor. E principalmente nessas crianças mais alérgicas, a gente usa fórmulas à base de aminoácidos. Então, tem os aminoácidos livres, que aí eles não fazem a conexão com a chavinha do IgE da alergia. Né? E assim, nas escolas, né? Porque eu fico imaginando, eu tenho um filho pequeno, né? E muitas vezes tem um evento, como é que é eles fazem um piquenique, né? E aí lá tem de tudo, né? Desde bolos que pode ter, de repente, nozes, amendoim, que eu imagino são alimentos que estão aumentando. Que pode gerar alguma complicação, tem o leite, tem o ovo, né? Então, como que você orienta, de repente, até os pais ou até a criança, né? Mesmo que ela vai ter que ter uma mudança de um cuidado alimentar, ou de repente sempre a escola tem que estar com a adrenalina no bolso para qualquer situação. Não, se a criança tem histórico de reações graves, ela tem que ter adrenalina, né? Se a escola é boa e garante que consiga produzir um alimento livre daquele alérgeno, daquele, né, que a criança reage, a gente confia. Muitas mães preparam o alimento e levam ele leva a merenda dele e não come o alimento da escola, né? Que é o mais seguro até, né? Eu dou aula de emergências assim para muitos anos que eu falo sobre isso no consultório odontológico, e eu sempre falo para os alunos que a gente precisa ter a adrenalina no consultório, mas aí eu falo assim, tá, legal, nós precisamos ter legalmente, a gente precisa atender um paciente que tem alguma reação anafilática no consultório por alguma coisa, algum procedimento que a gente fez, mas a gente não consegue comprar adrenalina, como tu falaste, a adrenalina ela tem importada. Como que a gente consegue comprar essa adrenalina? A adrenalina importada a gente compra com uma receita médica, tendo nome e endereço.
e acessando as importadoras. Então, a gente tem lá, eu tenho 4 referências de importadoras que têm adrenalina disponível. Geralmente leva cerca de 20 dias, 30 dias para chegar, mas a importação não é difícil. Na farmácia a gente não consegue comprar adrenalina. Só fora do país. O pessoal traz muito de Portugal, de outros países, sim. E a receita que a gente dá é uma receita comum, sim. É uma receita comum. É interessante, né? Porque a gente às vezes está lá no consultório, tem que ter algum tipo de... E a canetinha é bom porque não tem, assim, que ter nenhuma expertise para usar, né? Ela vem, a mais comum, que é a EpiPen, ela vem com um lacrezinho que a gente puxa e tira o lacre, que é um vácuo, né? E a gente segura ela assim e aplica na lateral da coxa, em cima da roupa, né? É coisa de fazer em poucos segundos. Ela é IM, intramuscular. E ao invés de me assustar, sei lá, com isso, ou cortar, porque muitas vezes, papo chato, tô na balada, eu quero me divertir. Sim. Mas eu pensei, cara, deve ter uma explicação. E eu comecei a ver que isso era porque eu queria que aquilo acontecesse. De alguma forma, eu dava o recado para essas pessoas. Vocês me inspiram. Eu escrevo sobre isso. Eu comecei a perceber que as pessoas são a minha fonte. Eu gosto de gente, sou apaixonado por gente por isso. Quanto mais simples, melhor. Quanto a história mais fechada para si, melhor. Porque ali todo o universo, toda pessoa tem um universo escondido que é lindo de contar. Eu nunca me esqueço, um amigo meu uma vez falou, minha história é muito simples, não inspira ninguém. Eu conheci o cara fazia pouco tempo. Eu listei para ele 3, 4 coisas. Eu falei, amigo, tu não é famoso, mas tua história é linda. Ele olhou, nunca olhei para mim como tu tá olhando. Porque a gente não é simples o tempo todo. A gente faz coisas grandes, a gente faz coisas que marcam, às vezes uma ou 2 pessoas, só os nossos filhos. Mas o que adianta não marcar o próprio filho? Então, é isso. São essas inspirações, são as pessoas. Eu sou apaixonado por histórias, trajetórias e gosto, inclusive, de falar para as pessoas escreverem os seus próprios livros, colocarem no papel, para que não fique para o mundo um esquecimento e não aquilo que a gente pode contar das pessoas. Né? E o que tu quer dizer quando tu fala de humanizar os processos? Eu acho interessante o conceito, mas eu queria que tu me explicasse isso. Eu gosto de entender a humanização dos processos. Como é que a gente pode explicar para as pessoas isso? É tão maluco, porque quando eu comecei como palestrante, eu demorei muito para dar esse passo, porque eu pensava, cara, eu só vou falar o óbvio. Eu via um palestrante famosão falando, ame o seu filho, daí eu olhava, mas tu é famoso falando isso. Daí eu fui perceber que tem pessoas que nunca ouviram do pai e da mãe, eu te amo. Daí eu pensei, a minha obviedade é uma, a do mundo talvez não seja essa. Então, respondendo a humanização, deveria ser óbvio. Humano lidando com humano, nós temos uma humanidade ali, teria que ter uma humanização. E ao longo da vida, vocês talvez percebam isso na profissão de vocês também, eu fui vendo que não. Que a gente, muitas vezes, faz algo no automático, não pratica humanização, não coloca o ser humano em primeiro lugar, mas ou um negócio, ou um interesse, ou o próprio processo. E a partir, então, de convites que surgiram, eu fazia isso no meu dia a dia. Eu gosto, toda a minha relação, seja com um carteiro que vem entregar uma entrega, seja o cara que abastece meu carro, seja o meu chefe, a minha mulher, todos os cenários mais curtos que sejam da minha vida, eu tento ser o melhor humano que eu posso ser. Não só sendo gentil, mas também sendo objetivo para, às vezes, ajudar. Quando eu não consigo ajudar, dizer para a pessoa, não posso te ajudar, não consigo te ajudar. No sinal, não tenho dinheiro para te dar, mas tento sempre ter esse contato humano. E quando eu percebi que isso, as pessoas começaram a me convidar para as palestras, ou para roda de conversa, ou até mesmo para entrevistas, eu fui vendo que não era todo mundo, talvez, que pensasse assim, e não porque são pessoas ruins, mas porque ou talvez não foram acostumadas com isso, ou entraram em um processo de desumanizar-se ao longo da vida, se proteger, talvez acima de tudo. E eu fui para essa empreitada, de com quem eu falo tentar levar isso. Quando tu trata com outra pessoa, acima de tudo, é um humano com um humano. Tu não precisa ter olhos de ganância, ter olhos de interesse, mas tu pode ter um olhar de, cara, se tu tá chegando para mim, seja para me pedir alguma coisa, para me vender, uma informação que seja, tu viu em mim uma chance de ser ajudado. Por que eu não vou te ajudar? Tá ok, se a gente tem uma história, eu sei que tu é mau caráter, beleza, aí é outra questão. Mas nos nossos dias, no trabalho, de se ajudar, então isso eu comecei a ser um entusiasta dessa humanização. Então, para mim, humanizar processos é isso, é entender que sempre que tu lida com alguém, tem uma outra pessoa ali. Tem alguém que tem
uma bagagem também, que pode estar num dia ruim, que pode estar precisando de ti, e o mais barato. É muito louco isso. Tu faz sem intenção, tu faz sem interesse. O mundo gira e a pessoa vai te agradecer, de alguma forma ou de outra. Até financeiramente, às vezes. Tu não ajudou ela com dinheiro, mas tu ajudou ela no momento que ela precisava. Nem que seja com um sorriso. Com um sorriso. Tu vira... Eu já tive muitos relatos, porque eu sou curioso. Tu faz alguma coisa pra mim e eu te pergunto, por que tu fez? Muitas vezes, ei, que tu me ajudou em tal coisa, tal pessoa falou que tu fez tal coisa por ela. Falei, cara, olha isso, olha como o mundo gira, e é a humanização. E como é que tu trabalha isso no ambiente profissional? Assim, como é que pode mudar esses processos num ambiente profissional? Dá umas dicas de como as pessoas podem melhorar o seu ambiente, né? Chegar mais bem-humorado, mais disposto, né? Como é que tu vê isso dentro daquilo que tu trabalha aí no teu jamais pensem que eu trabalho bem-humorado e disposto todos os dias, né? Vamos quebrar esse mito de cara. Eu sou coach, embora respeite muitos deles, mas não, tem vezes que tu simplesmente quer mandar para aquele lugar. Só que aí que vem o desafio. O que acontece? Eu, desde muito tempo atrás, não sei precisar quanto, eu comecei a fazer isso até como um exercício. Às vezes eu não queria ser gentil, não estava afim. Aí eu me obrigava. Não, nós vamos fazer. Eu comigo mesmo. Começa a virar um próprio processo. Quando tu não faz, tu pensa, não fiz. Por que não fiz? Não consegui. Na faixa de segurança. Não consegui parar. Tô com pressa, tenho que chegar aqui no Pode Parla que eu tô atrasado. Mas se eu não tô com pressa, por que eu não parei? Enfim, o que acontece? Quando eu chego no trabalho toda manhã, eu penso, cara, se eu entrar aqui com um processo interno de ter um dia fechado para mim, e o cara do meu lado fizer isso, é um dia perdido para os dois. E assim estende para a equipe toda. Mas quando a gente chega disposto a ajudar em qualquer coisa, quando alguém fala meu nome, eu paro tudo que eu estou fazendo. Não porque eu sou um bom samaritano. É porque quando eu quero uma ajuda do cara do meu lado, é porque eu estou precisando. Então, se eu dou um recado para ele, estou te ajudando. Na próxima, lembra, tá? A gente não, é uma ligação automática. O cara vai me ajudar. Porque ele sabe que quando eu precisei, ele estava lá. Então, no trabalho, uma vez um aluno, numa escola que eu fiz, me deu uma pergunta mais ou menos nessa mesma linha, porque ele estava sendo promovido. Ele falou, ei, como é que eu me protejo? Porque eu tenho só 18 anos, eu tô indo pro... A gente tem muito essa expressão na Serra, né? Eu tô indo pro escritório, saindo da produção, né? Tô indo pro escritório, como é que eu faço? Porque os caras tão brabo. Porque tem cara lá de 30, 40 anos que não foi promovido e eu fui com 18. Eu falei, cara, a única coisa que eu tenho pra te falar foi o que eu aprendi com outras pessoas. A humildade vai te proteger. Agradece, pergunta, diz pro cara mais velho, cara, tu é foda, eu preciso da tua ajuda, tu é referência aqui dentro, tô começando em todas as oportunidades. Então, no trabalho do meu chefe, o dono da empresa, que são os sócios, até, eu não vejo ninguém abaixo de mim, obviamente, mas até o cara que tá do meu lado, todas as relações são a mesma. Eu vou tentar ser humilde, eu vou tentar pedir, vou agradecer sempre. Primeiro vem um pouco da educação, mas não, aí vem o que eu te respondi antes. Quase que ser obrigado a isso. Virar um exercício do dia a dia. De sempre que eu vou lidar com alguém, tentar... Cara, uma vez eu vou contando histórias aqui. Comecei no trabalho, eu era coordenador de comunicação do setor, entrou um estagiário, eu falei, cara, pergunta em tal setor algo que a gente tá precisando. O gurizão ligou. Tem tal coisa aí? Quando ele desligou, eu falei, cara, tu pode não aprender nada comigo profissionalmente aqui, mas tu nunca mais vai ligar pra alguém sem dar bom dia, dizer quem tu é e dizer pra pessoa, cara, eu acho que tu pode me ajudar. Porque é maluco que essa expressão... Eu vou ligar pro Celso, pro Maurício. Celso, cara, eu acho que tu pode me ajudar. Eu te dou um poder com essa... Eu tô com frase de codes aqui que eu nunca fiz. Mas eu te dou um poder. Quando tu me liga com alguém e fala, eu acho que tu consegue me ajudar. Eu falo, cara, acho que eu posso fazer alguma coisa. Então, são esses pequenos detalhes da educação, de mostrar pra pessoa, cara, tu pode me ajudar. Eu preciso de ti. Porque quando virar, eu vou ter que te ajudar. Senão eu vou ser um babaca. E daí na segunda vez tu não vai me ajudar. E Eg, hoje isso é difícil de vir assim com uma base, né? Hoje vamos falar assim, não digo a gurizada, né? Mas o ser humano está um pouco mais introspectivo. Não sei se é bem essa palavra, mas o que eu queria te perguntar é se ele está desumano, né? Se fosse isso, então como é que as relações, as conversas, elas estão um pouco... Tem alguns bloqueios, né? Como é que tu vê isso, né? Eu vejo que tu fala bastante sobre assuntos relacionados a isso. Então, como é que tu acha que a gente pode reverter isso?
Fazendo terapia. Eu faz 11 anos já que tô lá, sou um convicto, façam terapia, inclusive, por vocês e pelo mundo. Mas, e não é brincadeira, tá? Eu respondi sério. Mas a resposta mais fácil seria sim. Acho que a gente tá mais desumano. Só que daí eu lembro de como eram os pais com os filhos. Eu não lembro que meu pai já foi, mas há 80 anos atrás, pai e filho era uma relação quase de animal. Botei a criatura no mundo se vire e vou dar comida. E me agradeça por isso. E foi uma geração que se criou assim. Não estou dizendo que estavam errados lá atrás, porque era o momento. Mas hoje, um pai e um filho é uma relação, na sua grande maioria, muito mais aproximada. Então, por esse ponto, a resposta já me contradiz. Não, a gente não ficou menos humano.